E aí galera, prazer, sou William Reis e vocês estão no canal Rei das Máquinas. No vídeo de hoje vamos falar sobre ela, Galaxy GT de chocolate na caixa, GTI 38. É uma marca que já tem algum tempo aqui no Brasil, mas ninguém conhece. Lembrando que é uma marca brasileira, vocês vão ter 6 meses de garantia nesses produtos aqui, tá? Pessoal, sim, são máquinas que se parecem muito com a 2033 da W Mark, tá? Fica comigo nesse vídeo que eu vou estar explicando para vocês como fazer a lubrificação completa dessas máquinas e, claro, regulagem zero gap. Vai ficar tudo bem claro nesse vídeo, como regular, como vocês fazer uma manutenção correta para não vir abrir folga naquelas plaquetinhas que a gente sabe que às vezes fica beliscando o cliente, né? Eu vou estar ensinando para vocês como se fazer essa manutenção corretamente. Pessoal, lembrando que o link de compra dessa máquina aqui vai ficar para vocês na descrição. Para dar aquela força, não esquece, deixa o likezão maroto, se inscreve no nosso canal e claro que é muito importante ativar o sininho para estar recebendo tudo que a gente produz aqui com muito carinho para vocês. E agora vem comigo, vamos para a bancada conferir de perto essas duas máquinas que estão show de bola. Bora lá! Então pessoal, vamos começar o nosso review. Deixa eu jogar essas máquinas de lado aqui, principalmente a BillPro, que eu sei que tá muita gente louco para conhecer ela. Vídeo gravado, tá galera? Logo o nosso editor vai soltar para vocês. Deixa na hashtag aí qual máquinas que vocês querem que o nosso editor solte para vocês aí na descrição, que ele vai dar prioridade sim, tá? Fica essa informação aí para vocês. Um box bem rápido, tá? Então vou passar rapidamente o que realmente acompanha a nossa Galaxy GTI 38. Vou estar fazendo sim uma lubrificação na máquina para estar passando todos os pontos para vocês. Eu vou adiantar para vocês, galera, que a Reis Barbearia, tá? Desculpa, a nossa loja da Shopee Rei das Máquinas, a gente tem sim essas molas de reposição facilmente lá para vocês comprarem via Shopee, e o nosso vendedor parceiro que enviou a máquina tem também as lâminas de reposição, tá? Que vai servir também para QMI 32, W Mark 2023, se eu não me engano, e 2033 também, tá? Então para quem quiser estar adquirindo a lâmina ali, vai ficar na descrição para vocês o contato da nossa loja da Shopee, né? E também do nosso parceiro que possui a lâmina completa lá para compra, tá? Que dá para essas máquinas que eu acabei de citar aí para vocês. Então pessoal, vou passar aqui rapidamente os acessórios para vocês, tá? A máquina possui um cabo de carregamento, um lado ele é USB, o outro lado é aquele carregador bem parecido com o da Skeleton, tá? Da Babyliss aqui, ó. Eu acho que ele vai conectar aqui com facilidade, tá? Realmente conecta, né? Aqui, ó. Então é bem parecido com o da Skeleton, a entrada do carregador da nossa Galaxy GTI 38, tá? Vem base de carregamento muito bonita. Aqui tô com a base da máquina dourada, né? Que na verdade as bases são iguais, que vai mudar só a coloração da máquina, mas aqui as duas bases são douradas, né galera? Então uma base bem funcional, muito bonita, e vai ficar super charmosa aí na bancada de vocês, tá? Óleo lubrificante também possui sim um certificado de garantia de 6 meses, como eu passei para vocês na abertura do vídeo, né? Então 6 meses de garantia dessa máquina aqui, podem ficar tranquilo, que é um vendedor de nossa confiança e vai dar sim essa garantia para a máquina de vocês. O manual 100% em português, porque é uma marca brasileira, né galera? Então vai dar para tirar todas as dúvidas de vocês referente a essas máquinas aqui, tá? Pessoal, eu não queria deixar algumas informações aqui para vocês, que é legal que aqui tem também informações de como montar a lâmina, tá? Com o manual em português, é bem legal, então segue aí com certeza essas informações aqui para vocês fazer o desmonte da lâmina corretamente, né? Até a chave aqui está indicando qual a melhor chave para usar aqui na máquina de vocês, tá? Então agora eu vou passar rapidamente para vocês sobre os pentes que acompanham ela aqui, tá? São pentes, realmente pentes legais para quem vai fazer o uso doméstico. Eu sim indico a compra desses pentes aqui, porque ele tem, tu vai ter o pente do 1,5 mm até o 4,5 mm, tá? Então para fazer uso doméstico, com certeza dá para utilizar aí para fazer o aparamento da barba de vocês. É uma boa indicação sim, esse modelo de máquina aqui. Pessoal, lembrando que a máquina Galaxy GTI 38 vai ser vendida, ela é vendida aqui do Brasil, então não vai ter perigo de ter imposto, né, alfândega, esse tipo de coisa, que vai ser enviada diretamente aqui do Brasil e vai chegar rapidamente aí na casa de vocês, tá? Então fica essa dica aí para nossa comunidade também. Pessoal, realmente máquinas muito bonitas, né? Claro, já passaram W Mark bem similares aqui no nosso canal, então a gente sabe sim que é uma máquina boa. Já dá pra ver que é uma lâmina bem fininha, cara. Vocês vão poder conferir no teste na prática, porque eu acredito que ela vai dar um acabamento super legal. Fica até lá no final do vídeo para dar essa conferida também, tá? O que é legal é que dá pra ver que ela dá pra fazer a regulagemzinha de lâmina sim, tá? Já tem o parafusinho ali, galera, ó.
realmente para fazer a regulagem de zero gap bem agressiva que eu vou estar fazendo nesse vídeo para vocês. E como dá para ver, ela não vem lubrificada não, tá? Essas canaletas ali. Eu vou estar sim ensinando para vocês como é que faz essa lubrificação corretamente, que é muito importante, tá? Vamos começar aqui falando sobre o display da máquina. O display bem completo aqui na parte inferior, tá? Que tá sim mostrando a quantidade de bateria. E aqui na outra lateral tem indicador de óleo e aqui indicador de tomada também, tá? Pessoal, lembrando que essa máquina aqui, ela tem sim regulagem de potência, tá? E o que é legal nela, que vocês vão desligar na potência máxima, é quando voltar a ligarem a máquina, ela continua sim em potência máxima, né? Vocês podem diminuir a potência dela para finalizar um corte, para realmente quando tiver bem final de bateria, né? Se por um acaso vocês não estiverem utilizando na base de carregamento, né, galera? E se fora da base, sim, ela não vai estar sempre carregando. Vocês podem baixar para fazer um polimentozinho, para realmente finalizar o corte ali, para não descarregar totalmente a bateria, né? Mas é claro, como é uma máquina com base de carregamento e vocês forem usar na bancada como eu estou usando aqui, deixa ela sempre no máximo aqui, que vocês vão ter uma performance excelente aí para a máquina de vocês. Pessoal, falar sobre o design dela, realmente é um design que me agrada muito, tá? Muito bonita. Eu vou pegar a dourada, que ela parece um pouco mais de detalhes aqui na parte superior da máquina. Realmente muito legal, cara. Essa parte parece uns diamantes, né? Tu mexe aqui, ela realmente... Olha só como fica trocando, muito legal. O display na parte inferior muito bonito, uma pegada bem interessante, tá? Essa pegada aqui é uma empunhadura como se fosse em alumínio, que lembra muito a da Skeleton, tá, galera? Lembra muito esse grip aqui da Skeleton, então é uma pegada bem legal e bem firme na mão. E tu nota realmente que é uma pegada em metal aqui embaixo, né? A diferença de temperatura aqui é considerável na pegada aqui inferior da máquina, tá? Então, uma máquina que eu gostei bastante do design dela, achei bonito, claro que lembra muito uma Skeleton, né? Mas eu achei uma máquina bem legal, lâmina também muito bem acabada, né, galera? Uma aberturinha ali vai entrar bastante cabelo. E eu lembro que o Adri, se não me engano, ele trabalhou muito tempo com a máquina desse modelinho aqui da WMark, tá? Foi a máquina dele principal por algum tempo aí, agora sim que ele tá trabalhando com a Jukai. Mas esse modelo de máquina ele utilizou bastante tempo, então eu posso afirmar para vocês que é uma máquina de excelente qualidade. E também já passou aqui pelo nosso canal máquinas similares, que eu gostei bastante do acabamento, sim, tá? Uma máquina bem precisa e principalmente para fazer a raspagem e a limpeza, ela se comportou muito bem, né? Então vocês vão conseguir comparar isso aí no final do vídeo, né? Que lá no teste na prática eu vou passar isso ponto a ponto para vocês. Lembrando que você vai ter teste de RPM também das máquinas, tá, galera? E eu vou passar para vocês, claro, o peso delas, que é muito importante, porque se trata de uma máquina bem leve, né? E realmente estou bem curioso para saber quanto essa máquina aqui vai pesar ali na hora de a gente fazer a conferência para vocês. Pessoal, a máquina possui bateria de 2.000 mAh de lítio, tá? Então é uma bateria que não vai vir a viciar com facilidade, então podem assim terminar de usar e largar na base de carregamento. Dica que eu dou para vocês, sempre que a máquina chegar nova aí para vocês, não utilizem ela diretamente, dê uma carga completa, deixe ela algum tempo na base de carregamento, que ela vai sim pegar uma memória bem longa ali na bateria, que é o que é indicado em máquinas um pouco mais premium, sempre tem essa informação e eu queria deixar isso aí frisado para vocês também, tá? Uma bateria que vocês vão ter 3 horas de autonomia para quem não vai utilizar em base de carregamento, né? Então 3 horas de autonomia para 3 horas de carga também. Quem tem a base de carregamento, terminou de usar, larga na base e a máquina vai ficar sempre 100% carregada aí na mão de vocês, né, galera? Pessoal, nossa Galaxy GTI 38 tem um motor de 8 watts de potência, tá? Um motor bem legal, com uma potência bem interessante, né? 8 watts, e dá pra ver que tem bastante torque, então vai dar pra sim fazer a preparação do fade e raspagem com tranquilidade também, tá? Ele vai proporcionar para vocês 7.000 RPM em potência máxima. Essa é a característica desse motor aqui. É claro que eu vou fazer o teste para vocês, para ver se realmente ele vai chegar próximo isso na pontinha da lâmina, tá, galera? Aqui a gente realmente tem que ver, porque normalmente o motor ele é de 7.000, na lâmina dá um pouquinho menos, né? E nesse vídeo eu vou fazer o teste para vocês também. Pessoal, a máquina possui uma chave de ligar bem no centro da máquina, tá? Uma chave que ela tem um bipzinho que depois de algum tempo vocês acabam esquecendo. No começo é até um pouquinho estranho, tá? Que realmente fica pitando bastante. Vou chegar próximo aqui no microfone. Então realmente a gente tem aquela impressão daquele bip tá sempre incomodando muito, né? Depois de algum tempo, vou ser bem sincero que a gente nem escuta mais, tá? Na hora de bater ali, fica quase no automático e acaba não incomodando não, tá? Então a chave bem posicionada. Na parte superior sim, a parte que vocês vão aumentar a potência, né? E diminuir a potência também. Ele também tem o mesmo bip, tá? Todos esses modelos de máquina têm essa característica, tá? Tanto a QMEI K32, QMEI i32 tem esse bipzinho que é uma característica desse modelo de máquina aqui, tá, pessoal? A máquina possui uma lâmina com uma abertura para raspagem muito legal, dá para ver, né, galera? Realmente muito interessante. Lembrando que o nosso vendedor parceiro aqui do canal tem sim lâminas de reposição na loja dele, tá? Então vocês não vão ficar na mão se por um acaso a máquina de vocês vinha cair, quebrar a lâmina, ele sim tem a reposição e, claro, como eu passei para vocês,
a gente tem também as molas aqui na nossa loja da Shopee, tem essas molinhas de reposição facilmente ali, tá? Eu sempre tentando ter esse tipo de material ali para vocês. Lâmina com uma precisão muito boa, tá, galera? Realmente muito legal, vocês vão poder conferir, bem fininha, cara. A lâmina móvel mesmo, ela é bem chatinha, bem fininha, ela só bem próxima da lâmina fixa ali, que vai dar um acabamento bem legal, e principalmente para raspagem ela não é muito angulada, né? Ela é bem deitada, dá uma parte de raspagem um pouco mais suave ali na hora do trabalho, tá? Então vocês vão poder acompanhar que ela é uma máquina muito boa para fazer a raspagem, né? E aqui eu vou estar dando aquele zero gap bem nervoso para estar mostrando para vocês também como é que faz esse tipo de regulagem, tá? Então fiquem comigo até no final desse vídeo. Então, a pegada para trabalho, para quem trabalha com máquina cilíndrica, né, tipo uma Skeleton, uma Mad Show, vocês não vão ter dificuldade alguma, tá? Porque além de ela ter uma pegada muito próxima, como essas máquinas que eu citei, ela é mais leve, então ela é bem confortável, ela tem um ângulo muito legal de ataque aqui, né, que é aquele ângulo que a gente fala que ele tem quase um ângulo perfeito para trabalho, porque você sempre vai encostar primeiro a ponta da lâmina em vez do corpo da máquina na hora de fazer um acabamento. Isso é muito legal, é derivado também da própria Skeleton aqui, tá um ângulo muito agressivo para trabalho. Isso é muito interessante, tá? Ela é até um pouquinho mais para cima, que ajuda bastante na hora de vir fazer o acabamento, vocês sempre vão ver a ponta da lâmina com facilidade, né? Então, para quem está começando, principalmente, isso ajuda bastante, né, galera? Você sempre vai conseguir fazer um acabamento um pouco mais preciso, acompanhando sempre a pontinha da lâmina, tá? Como eu passei para vocês no começo do vídeo, a máquina possui só um carregador, cabo USB tipo C, tá? Então não vem potência, então sempre quando forem carregar, não utilize uma potência muito forte, potência turbo, tá? O ideal é no máximo em 2000 mAh para não vir a sobrecarregar o circuito das máquinas de vocês, tá? Então fica essa dica aí para nossa comunidade também. Então, pessoal, como eu passei para vocês, a máquina possui pente do 1,5 mm ao 4,5 mm, né? Então 1,5 mm, 2 mm, 3 mm e 4,5 mm também. Também possui um pincel de limpeza que vem no conjunto aqui, né? Então vocês podem fazer a aparação da barba de vocês com tranquilidade, então pode ficar tranquilo que para uso doméstico sim é uma máquina muito bem indicada. Então, pessoal, vamos pesar a nossa Galaxy GTI 38, máquina bem legal, mas bem levinha, tá? Bem interessante mesmo, eu acredito que não passa de 200 gramas, tá? Máquina bem leve mesmo, 180 gramas para vocês terem noção. Vou pesar aqui a Skeleton, tá? Skeleton vai ter 239, 238 agora. É uma máquina bem leve, bem confortável na hora de trabalhar, tá? Então pode ficar tranquilo que não vai ser desconfortável para vocês somente fazer a marcação e fazer a raspagem ali no dia a dia, porque é uma máquina muito leve. Então, pessoal, antes de fazer o teste de RPM, eu vou estar lubrificando aqui a máquina, né, para estar passando a manutenção corretamente desse tipo de máquina, até para não vir de fazer desgaste excessivamente de algumas peças, tá? Então, eu vou estar aqui frouxando a lâmina, para a gente ver qual que é a chave que se encaixa melhor, para não vir a espanar essa lâmina aqui, né? Eu vou estar desmontando elas para poder fazer a lubrificação no lugar correto, tá, galera? É importante vocês fazerem esse tipo de lubrificação também, tá? Para reforçar aí, lembrando que o nosso parceiro do canal, que tem a máquina disponível, também tem as lâminas de reposição, tá? Então, para quem está precisando de lâminas de reposição, no Makemei i32S, que é a mesma lâmina, tá, galera? A furação é igual, né? Essa peça aqui é igual também, então vai encaixar aí. Se eu não me engano, 2023 da WMark e 2033 também, que é esse mesmo modelinho aqui da WMark, tá? Então dá para ver que a máquina tá bem novinha, tá? Foi lubrificada assim essa pecinha aqui, ó, que é a plaquetinha, né? Com a graxinha de silicone. Eu vou estar reforçando essa graxa aí para estar mostrando para vocês também, tá? E para fazer a regulagem dela, não precisa de montar, né? Eu vou desmontar para estar lubrificando da maneira correta, tá, galera? Mas para fazer a regulagem é só afrouxar o parafuso aqui, né? Os dois parafusinhos, vir fazer a regulagem correta aqui da lâmina de vocês e reapertar esses parafusos. Lembrando que não é para arrochar, porque esses parafusos são fixos no plástico, tá? Então não precisa arrochar para não estar vindo a espanar essa peça ali, né, na hora de fazer a regulagem de lâmina. Vou estar tirando aqui toda a mola pelo conjunto. Lembrando que esse modelo de mola, tá, galera, cabe também na i32S e K32, tá? Da Kemei. E, se eu não me engano, 2033 e 2023 da WMark, tá? É o mesmo tipo de mola, né? Essa molinha aqui, ó. E essa mola a gente tem disponível na nossa loja aqui na Shopee, tá? Tem algumas unidades ali disponível ainda. Então, vou estar aqui lubrificando. O que acontece, galera? Vou estar lubrificando essa peça aqui, tá? O que acontece normalmente com essas máquinas que utilizam esse tipo de lâmina com essa peça daqui em plástico, tá? Essa peça desse trilho preto aqui, ó, em plástico, né? Ela vai ficar esfregando nessa cava e quando não está lubrificado, é óbvio que o plástico vai desgastar em contato aqui com o metal, né?
Então por isso que eu aconselho vocês pelo menos a cada 10 dias, a cada uma semana, se conseguirem, desmontem a máquina de vocês, tá? E coloquem né, uma vaselinazinha industrial. Eu aconselho botar a graxa de silicone, que ela tem uma resistência maior com a temperatura, tá? Então fica essa indicação aí para vocês. Agora eu vou só dar uma limpada aqui, tá? Para tirar esse excesso. Deixa eu voltar aplicando aqui a graxa de silicone na posição correta, tá? Como essa peça de plástico, né, ela fica nessa cava aqui, ó, escorregando de um lado para o outro, então ela vai desgastar. Depois que ela desgastar, ela vai ficar sempre beliscando o cantinho da máquina ali, né? Quando a lâmina está no cantinho, dá aquela pegadinha no pescoço do cliente de vocês, quando a máquina estiver bem reguladinha, né? Em zero gap, isso aí vai acontecer, tá? Então fiquem com essa informação, e é muito importante fazer esse tipo de lubrificação aqui nessa cava, tá, galera? Aqui eu tô colocando graxa de silicone e na pontinha da lâmina eu vou colocar o óleo normal, né? Cara, essa máquina aqui eu utilizei ela para raspar, ela raspa muito, corte super macio, tá? Parece que tá com uma lâmina de cerâmica de tão afiada que é essa lâmina aqui, tá, galera? Realmente gostei bastante do corte dela. E ela não tava nem muito regulada, que agora eu vou dar um zero gap um pouco mais agressivo, e ela já tava marcando muito bem, tá? Eu acho que ela, sei lá, botaram uma lâmina um pouco mais afiada que tinha na WMark 2033, porque deu diferença sim, tá? Vou ser bem sincero pra vocês que deu diferença, não tá igual. Deixa eu encaixar aqui na cavinha novamente, encaixei. Então dou uma trabalhadinha para estar esfregando essa graxa de silicone para todos os lados aqui, né? Pode ver que ficou bem lambuzado ali de graxa de silicone, né? Nessa cava ali onde vai correr essa peça, e a peça tá bem mais solta, né, galera? Isso vai ajudar também em a máquina de vocês ter um pouquinho mais de autonomia na bateria, porque vai estar com um conjunto mais solto. O motor vai fazer menos força nessas peças daqui, tá? Então isso ajuda bastante também. O segundo passo, pessoal, é estar lubrificando essa cava aqui, onde é que vai em contato com o eixo do motor da máquina, tá? Aqui também é muito importante, porque senão vai desgastar, vai criar uma folga e a máquina de vocês vai começar a fazer um ruído meio chatinho, tá? Periodicamente, porque essa peça aqui vai esgaçar um pouquinho e vai trabalhar com folga aqui no eixo do motor, tá? Segundo ponto é esse aqui, tá? Que vocês têm que fazer na lubrificação aqui da máquina de vocês. Deixa eu só tirar esse excesso aqui que tá pegando na máquina. Realmente é uma máquina bem forte, tá? O segundo ponto é estar lubrificando os contatos, as áreas de corte, né? E a área de contato da lâmina. Eu sempre lubrifico por cima, tá? É claro que isso é um gosto meu, né? Não tem... A gente lubrifica por aqui. Eu gosto de lubrificar aqui por trás, tá? Porque eu deixo a máquina trabalhando um pouquinho assim, virada para baixo, para estar sempre fazendo o polimento da lâmina, né? Lubrifica aqui por trás, em toda a região. Depois eu boto o óleo aqui atrás também, né? Nesse contato aqui atrás, pode ver que tá até marcadinho aqui a lâmina, né? E depois nesse contato aqui também, para ela lhe dar um pouquinho mais de facilidade, né? Então esses são os 3 pontos de lubrificação que tem que levar em consideração para, com certeza, vocês têm uma longevidade maior aí da máquina de vocês, tá? Então eu estou botando aqui a molinha na posição correta e vou estar reapertando o parafuso para estar dando continuidade no nosso vídeo aqui, tá? Então já apertei a mola, galera. Lembra que não precisa roxar. Dá um aperto legal, mas não precisa roxar, tá? Para não estar vindo a danificar essas peças, né? Agora eu vou estar fazendo a regulagem de zero gap. Eu gosto sempre de regular um lado primeiro, depois do outro, tá? Isso vai de barbeiro para barbeiro, né? Eu gosto sempre de ter mais controle aqui. Vou dar uma leve puxadinha para frente aqui no zero gap. O lado de cá já ficou bom. Vou estar apertando aqui. Sempre segurando com a outra mão para não ficar correndo, né? Então, posicionei ali, já apertei. Não arrochei, né? Só apertei. Agora eu vou estar mexendo no lado de cada lâmina, tá? Eu sempre faço assim porque eu nunca perco. Não deixo a lâmina bem doida, solta, né? Então, assim, é um pouquinho mais demorado, mas é um pouquinho mais fácil de fazer a regulagem, tá? Eu vou estar ajustando aqui pra frente. Puxei mais um pouquinho. Tem naturalmente o lado de cá recua um pouquinho, por isso que eu tenho deixado bem zero gap no outro lado, né? Então aqui pra mim já é um zero gap razoável, tá? Dá pra trabalhar e não tende a agredir a pele do cliente, tá? O que eu vou falar pra vocês é que quando a lâmina for um pouquinho mais aberta, como é esse caso aqui, tá, galera? Não pode deixar muito zero gap, porque senão vocês não vão poder pressionar muito na hora de fazer o acabamento, né? Senão vai dar aquele choquezinho ali na pele do cliente de vocês, porque vai entrar em contato a pele com a lâmina de corte, né? Então fica essa informação aí pra vocês. Quando for bem fechado,
como se fosse uma Skeleton, né? Uma T-Outline lá da Endes, que é uma lâmina um pouco mais fechada, vocês conseguem dar um zero gap um pouquinho mais agressivo, tá? Porque, querendo ou não, aquela parte mais fechada da lâmina ajuda a diminuir o contato entre a pele do cliente e a lâmina de corte, tá? Então aqui novamente vou fazer a montagem, né? Vou encaixar aqui do jeito perfeito aqui, né? Encaixei certinho. Aqui, ó, olha que ele encaixou certinho aqui atrás na mão, né? Depois vocês vão vir com o parafuso por cima. Eu normalmente coloco só um primeiro, tá? Encosto e não aperto, né? Só encosto, para ele poder ter a mobilidade ali de vocês colocarem outro parafuso também. Botei um, agora eu venho com o outro aqui e faço o encaixe do parafuso. Eu faço em ambas, na Skeleton eu faço igual, tá, galera? Faço exatamente igual. Encostei esse, agora encostei esse. E a máquina vai estar pronta pra gente fazer aquele teste de RPM, né? Só vou lubrificar ela antes primeiro para deixar ela um pouquinho mais solta, tá? Eu encostei aqui, na fábrica já dá pra ver que eles deram uma pegadinha no parafuso, tá? Eu, como não aperto muito, o parafuso não tem a tendência... Você vê que a máquina ficou até mais solta, tá? Não tem a tendência de escorar. Eu nunca aperto esses parafusos, tá, galera? Ambas as máquinas, né? Até para regulagem aqui, das máquinas que a gente tem aqui na nossa bancada, eu não arrocho o parafuso não, tá? Eu só dou aquela apertada realmente para sentir que apertou. Se vir afrouxar futuramente, eu regulo de novo, mas eu não costumo arrochar o parafuso, tá? Fica essa dica aí para vocês. Eu tá lubrificando aqui a nossa máquina. Então, tá um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, nas pontas, né? Que o óleo vai correr e vai estar lubrificando. Agora eu vou botar no lado de cá um pouquinho. Como eu passei para vocês, deixa eu posicionar melhor na câmera. Aqui e agora um pinguinho no lado de cá também, tá? Tenta não botar muito na cava, que a gente lubrificou já, né? Lubrificou com graxa de silicone. Se eu botar o óleo vai estar diluindo essa graxa ali. Então botem só nessa parte que eu falei pra vocês. Agora eu vou deixar a máquina pelo menos uns minutinhos aqui, né? Só pra dar uma soltada nela, nessa posição aqui, que é o brunimento de lâmina que eu falo pra vocês, tá, galera? Ela vai ficar esfregando uma lâmina na outra e vai deixar todo o conjunto um pouquinho mais solto, tá? Vou deixar uns minutinhos e já volto pra fazer o teste de RPM pra vocês. Então, pessoal, aproveitando que a máquina está em brunimento aqui, né? Vamos lá fazer um teste aqui de ruído. Vamos ver o que ela produz em ruído aí em dados aqui no nosso aplicativo, né? Vamos lá. Deu pra ver que é uma máquina bem silenciosa, né, pessoal? Uma média de 60 decibéis, muito silenciosa, né? Então agora lá vamos pro nosso teste de RPM. Então, pessoal, vou deixar a máquina de lado para vocês tentarem acompanhar comigo, né? O teste na prática aí, vamos lá. Teste na prática não, teste de RPM, vamos lá. Ó, então dá pra ver que ela estabilizou, tá, galera? Em 6.700 RPM, tá? Ó, 6.718, agora deu uma oscilada a 6.744. Deixa eu posicionar ela melhor aqui, vamos lá. Deixa eu que pega legal, tá? 6.708, 6.707. Tá vendo que tá oscilando só as duas casas decimais no final? Então quer dizer que ela tá trabalhando em torno de 6.700 RPM, tá vendo, ó? Vai voltar para 6.700, ó. Eu ainda dou uma tremidinha aqui, aí ele faz um erro de leitura, entendeu? Então aqui tem que ficar o mais travadinho possível, né? Ó. Vamos lá para nós finalizar aqui, galera, vamos lá. Teste aqui só pra gente confirmar, vamos lá. Lembrando que a máquina tem um motor de 7.000 RPM, mas na lâmina dá um pouquinho menos, né? Vamos lá. Ó, 6.750. Realmente é isso, tá? A máquina na lâmina, tá, galera? 6.774 RPM, tá? A máquina é bem forte, como vocês puderam ver. Eu expliquei como é que funciona, né, no teste de RPM, porque tinha gente comentando, pô, William, por que tu não vira na hora de fazer a leitura? Porque a máquina ficava nessa posição, galera, eu tenho que fazer a leitura sempre assim,
para ela fazer uma leitura correta, né? Então agora eu vou começar a deixar a máquina de lado e tentar fazer a leitura aqui com vocês. Nem todas as máquinas eu vou conseguir, né? Mas essa Galaxy aqui então deu 6.764 RPM na lâmina. A máquina é bem forte, raspa muito, motorzão de 8 watts, então pode usar ela para raspar sim, só que tem que fazer a manutenção corretamente, como eu acabei explicando para vocês, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, Galaxy GTI 38, máquina bem legal, bem próxima, né? A WMark NG2033, se eu não me engano, que passou aqui pelo nosso canal também. Tá aqui um projeto brasileiro, desculpa, uma marca brasileira com 6 meses de garantia, mas é um projeto importado lá da China, sim, tá? Lembrando que é uma máquina bem completa, dá para fazer uso doméstico, vem pente também, vem base de carregamento. É uma máquina bem legal aí para aqui na barbearia de vocês, tá? Para botar na bancada mesmo, ela fica muito bonita. Pessoal, vou ficando por aqui. Em seguida vai ficar com vocês o teste na prática que o nosso editor vai deixar para vocês, né? Como é que ela se comportou no dia a dia. Já vou adiantar que a máquina raspa muito e marca muito bem sim, tá? Para dar aquela força, não esquece, deixa o joinha, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para estar recebendo tudo que a gente produz com muito carinho aqui para vocês, tá? Eu sou o William Reis, vou ficando por aqui, valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Flying by